Continuando com Locke. Qualidades primárias e secundárias. Locke distingue entre ideias e qualidades. As ideias são os objetos imediatos da percepção, pensamento ou entendimento, conceito básico de toda a sua filosofia. A qualidade é o poder do próprio objeto de produzir a ideia em nossa mente. Então, a qualidade é inerente ao objeto, ela é externa, enquanto que a ideia é interna à nossa mente. Exemplo: uma bola de neve tem o poder de produzir em nossas mentes as ideias de branco, frio e redondo. Agora, algumas qualidades são inseparáveis do corpo, qualquer que seja a mudança que ele sofra. Um grão de milho tem solidez, extensão, figura e mobilidade. Se ele for dividido em duas partes, cada parte retém essas qualidades: solidez, extensão, figura e mobilidade. Essas são, para Locke, as qualidades primárias: solidez, extensão, figura, movimento, repouso e número. Elas são, em geral, obtidas por vários sentidos. Tanto eu posso ver a figura, como eu posso tocar na figura. Além das qualidades primárias, há também as qualidades secundárias. Elas não são nada nos objetos em si mesmos, mas poderes de produzir variadas sensações em nós através das suas qualidades primárias. Tais são o caso das cores, sons, sabores e odores, exemplos de qualidades secundárias. Locke supõe que na produção de ideias de propriedades primárias e secundárias, partículas imperceptíveis emanam dos objetos e atuam sobre nossos sentidos. Mesmo assim, há uma grande diferença entre as ideias das qualidades primárias e as ideias das qualidades secundárias. E a diferença é a seguinte: as ideias das qualidades primárias são semelhantes aos corpos, são semelhantes às qualidades primárias, e seus modelos realmente existem nos corpos mesmos. Mas as ideias produzidas em nós pelas qualidades secundárias não têm semelhança alguma com o que existe nos corpos que as originaram em nós. Essas qualidades são apenas poderes nos corpos de produzir tais ideias em nós. Assim, a nossa ideia da figura cúbica parece-se com a figura do dado que nós estamos vendo. Mas a ideia de vermelho não se parece com nada que esteja na rosa vermelha que estamos vendo. Note-se, não é terminologicamente acurado dizer que para Locke as propriedades secundárias são subjetivas, pois elas são poderes nos objetos, porque produzem certas ideias simples em nós. Apenas que essas suas ideias não são cópias. Por exemplo, o odor de algo apodrecido para nós talvez seja bastante diferente do odor de algo apodrecido sentido por um urubu. O urubu adora, nós não gostamos, a não ser que se trate de queijo suíço. Bom, se as ideias de qualidades secundárias são subjetivas, mas assim também são as ideias das qualidades primárias. É inerente à ideia ser subjetivo. Problema: por que a brancura e frio estão na neve, mas a dor não está na neve? Problema: e no caso da porfiria, quando as coisas apenas parecem amareladas, porque devido a uma doença, ao excesso de certas substâncias no sangue, nós vemos as coisas amareladas? Grande problema: ideias de qualidades primárias
parecem com as coisas. Já as de qualidades secundárias, não. Isso é o que afirma Locke. Mas se o que conhecemos imediatamente são ideias, como podemos alguma vez saber que essas ideias se assemelham às coisas? Como podemos saber que coisas outras, que não ideias, sequer existem? Afinal, não podemos comparar ideias com as coisas, ou sequer estabelecer que as coisas existem. Ou seja, através de sua teoria representativa da percepção, Locke não tem como validar a sua distinção entre qualidades primárias e secundárias. E Locke tinha certa consciência disso. Consciente dessa dificuldade, ele considera que, no caso em que coleções recorrentes de ideias que temos sem qualquer escolha de nossa parte, é altamente provável que existam coisas externas que as causem. Berkeley, como sabemos, defendeu que o argumento de Locke de que as ideias de qualidades secundárias não têm correspondente externo pode igualmente ser aplicado a ideias de qualidades primárias. Com efeito, para Locke as qualidades primárias são inseparáveis dos corpos. Mas isso só vale se ele está falando de qualidades primárias determináveis e não determinadas. 2 metades de grão de milho têm extensão determinável, mas não mantém a extensão determinada do grão inteiro. Da mesma forma, uma rosa vermelha murcha pode não ter a mesma cor, mas ainda assim tem uma cor. Além disso, tamanho e forma de um objeto variam com a posição do ser percipiente, tanto quanto cores e odores. Às vezes Locke usa linguagem de senso comum, mas a sua oposição oficial é representacionalista, é de realismo indireto. Substância. Há coleções de ideias simples, feixes de qualidade sensidada, que estão constantemente se reinstanciando, se re-exemplificando. Exemplo: certa cor, certa forma, certo odor, maciez e dureza. Se reinstanciam sempre como aquela flor que está no seu jardim. Você percebe pela visão, odor e tato essas qualidades, e você tem essas coleções de ideias simples relacionadas. À noite, você a percebe sem cor, mas está certo de que, se estivesse iluminado, essa flor teria cor. Como Locke colocou, não imaginando como essas ideias simples, reunidas e agrupadas e que se repetem quando contrapostas outra vez à experiência, não imaginando como essas ideias simples podem subsistir por si mesmas, nós nos acostumamos a supor algum substrato no qual elas subsistem e do qual resultam, que chamamos de substância. A suposição de um não sei o que produz em nós essas coleções de ideias simples, comumente chamadas de qualidades ou acidentes. Isso seria a substância. Um não sei o que suporta, que está sob substare com relação às qualidades que produzem em nós as ideias. A mente supre a ideia de um substrato, que é a substância ou suporte, ao qual inerem as qualidades primárias e que produz em nós as ideias de qualidades primárias e secundárias. Pois imaginamos que esses acidentes não podem existir sem uma coisa que o suporte, e o chamamos essa coisa de substância, que significa o que está sob. Note que Locke não está falando apenas de um simples figmento da fantasia humana, como se eu já fui acusado de pensar. Locke acha que a inferência para uma substância
desconhecida é justificada, apenas que se trata de uma mera inferência, inferência lógica. Não percebemos as substâncias, mas as inferimos como suporte dos acidentes, qualidades ou modos, pois não podemos concebê-los subsistindo por si mesmos. Essa ideia geral de substância não é nem clara nem distinta. Ela deve ser distinguida das ideias de substâncias particulares, as quais não são mais que variadas combinações de ideias simples. Assim, por exemplo, você combina branco, certo odor e certa figura, e você tem uma rosa, a substância da rosa. Você combina brilhante, vermelho, redondo, quente, e você tem o sol, outra substância. São substâncias particulares. E a ideia dessas substâncias particulares é mais restrita do que a ideia geral de substância, que também pode ser obtida. Todas as nossas ideias dos mais variados tipos de substâncias nada mais são do que coleções ou agregados de ideias simples, mais a ideia vaga de algo que as suporta, que não sabemos o que é e cuja única nota é ser um suporte dos acidentes. Ideia de alma. Locke era religioso. A ideia de substância espiritual, alma, é obtida pela combinação das ideias simples de reflexão, como as de pensar, duvidar, com a ideia vaga e obscura de um substrato, de uma substância inerente a essas operações. A mesma coisa, só que com relação a ideias internas. A questão: poderia então esse substrato de pensamento ser material? Locke acha que Deus poderia fazer que fosse assim, mas que acredita que seja uma substância espiritual eterna, e que chegamos a essa conclusão pela fé na revelação. Ideia de Deus. Para formar a ideia de Deus, a ideia de um ser supremo e incompreensível, nós aumentamos ao infinito as ideias de qualidades simples obtidas pela reflexão, que é melhor ter do que não ter, combinando-as para formar uma ideia complexa. Em si mesmo, Deus é simples e não composto, mas a sua ideia é complexa. Nossas diversas ideias de substâncias corporais resultam de combinações de ideias, qualidades primárias e secundárias e principalmente de poderes, disposições. Exemplo, a ideia de ouro é a mesma coisa que a ideia de amarelidão, fusibilidade e solubilidade em aqua régia, que nada mais são do que poderes ativos e passivos existentes na coisa. Solubilidade em aqua régia significa solubilidade em um ácido muito forte, como ácido clorídrico. O ouro não é solúvel o tempo todo, mas ele é solúvel quando colocado dentro da aqua régia. Portanto, isso é um poder do ouro. Hoje em dia nós diríamos uma disposição do ouro. A disposição é uma propriedade de algo que, sob determinadas condições, ela se mostra. Observação. O empirismo lockeano lhe permite construir ideias de substâncias complexas, mas é questionável se lhe permite construir a ideia geral de substância como substrato incognoscível. Quando perguntado sobre como ele adquire a ideia de substância em geral, Locke respondeu: por abstração. Mas abstração é para ele a separação de uma ideia de outras que a acompanham na existência real,
e não temos nenhuma ideia geral de substância. Nós a inferimos. Ela não é nem clara nem distinta. E ele mesmo, assim, apesar disso, a chama de ideia. Mas com que direito? Note, Locke tirou a ideia de substância do escolasticismo, mas para o escolasticismo a substância é uma modificação ou acidentalização dentro do dado total da experiência, e não algo que se encontra além da experiência, como pretendia Locke. Então parece que os escolásticos eram mais sofisticados do que Locke nesse ponto, e mesmo Aristóteles. Relações. As relações são para Locke ideias complexas resultantes da comparação entre ideias. Exemplo: marido. Sócrates é marido de Xantipa. Isso aí é uma relação de ser marido de. Há relações que parecem encobertas, por exemplo, a ideia de imperfeição. Todas as ideias, simples e complexas, podem ser comparadas, dando ideias de relação, mas no final das contas, todas as relações podem ser reduzidas a relações entre ideias simples. Isso é exigido pelo princípio empirista de tirar as ideias complexas da combinação de ideias simples. Existem relações que são puramente mentais. A relação é um modo de comparar ou considerar duas coisas juntas, dando a uma delas ou a ambas alguma apelação para a comparação, e algumas vezes mesmo dando um nome. A relação não está contida na existência real das coisas, pensa Locke, mas em algo estranho e superinduzido. Ele achava abuso de palavras querer que as relações concordem ou não com as coisas em si mesmas, pois são ideias feitas, constituídas por nós mesmos. Contudo, se digo que João é pai de Pedro, estou comparando as duas coisas. E Locke não é consistente, por exemplo, em tratar da causalidade, que também é uma relação. Vejamos agora a causalidade. É uma relação importante, talvez a mais importante. A causa é aquilo que produz qualquer ideia simples ou complexa. O efeito é aquilo que é produzido. Observamos que coisas particulares, qualidades, substâncias começam a existir, e daí tiramos a ideia de causa e efeito. Exemplo: a cera torna-se líquida pelo calor. A ideia do calor, em relação com a cera, causa o efeito de liquefazer. Outro exemplo: a complexa ideia de madeira é reduzida à ideia complexa de cinza, sendo a causa disso o fogo que pegou na madeira. O fogo, em relação com a madeira, causa a cinza. E para falar de causa e efeito, precisamos só saber de uma ideia ou substância que passa a existir sem precisar saber a forma de operação. Podemos discriminar entre tipos de produção. Quando uma nova substância é formada de um material pré-existente, falamos de geração. Quando uma nova ideia simples passa a existir em uma coisa pré-existente, falamos de alteração. Quando uma nova substância é formada de coisa nenhuma, falamos de criação. Mas, segundo ele, tudo vem das ideias de sensação e reflexão. Como relação entre ideias, a causalidade é uma construção mental, mas ela tem uma fundação real, que é um poder, uma disposição. O poder que substâncias têm de afetar outras substâncias e produzir ideias em nós. Locke diz que a ideia de poder é simples, uma relação de ação ou mudança, podendo ser poder ativo ou passivo. Se uma bola de bilhar bate em outra, temos. Não observamos o poder ativo na primeira bola. Contudo, podemos chegar a isso por introspecção.
encontramos em nós mesmos um poder de começar ou parar ou continuar ou terminar várias ações de nossas mentes e movimentos de nossos corpos, comandando o fazer e o não fazer. É o exercício da volição que nos dá a melhor noção da eficácia causal ou do exercício do poder ativo. Então, a noção da causalidade tem uma origem na própria observação, autoobservação dos efeitos da volição. Fora isso, ele achava que a proposição todo começo tem uma causa é indubitável. Ele acreditava que há uma certeza intuitiva e que a mente pode aprender conexões necessárias entre as ideias. Assim, tudo que começa tem uma causa, contém uma conexão necessária entre as ideias. Se isso está de acordo com o seu empirismo, é bastante questionável. O próximo passo será a teoria do conhecimento em Locke.